computador tá estranho também, então não vou falar nada. Vocês já estão vendo essa parte? Em álgebra? Que é isso? Esse daqui é o binômio de Newton. Não, Ainda ainda não. não. Semana que vem, eu acho. Vocês estão em triângulo de Pascal? Não, a gente tá Não. em análise combinatória. Ah, então vocês não chegaram em Eu triângulo pergunto ainda. assim. Vocês vão chegar nessa parte aqui. Essa parte é legal? É, eu gosto bastante. É que no terceiro ano eu que dou essa parte. Beleza. Quantas frentes o No senhor terceiro dá aí? ano eu dou duas. Eu dou geometria plana, geometria espacial, normal, né? Como eu dou aqui para vocês. E eu dou também a parte de estatística e a parte de análise combinatória. Probabilidade, tudo sou eu. Isso no terceiro, né? Isso aí. São 8 frentes? São 5. São duas minhas. Não, na verdade são praticamente 6. Que aí tem um livrinho extra lá, que aí um professor responsável por uma frente, o livrinho é extra, e as outras 4 frentes divide em 2 professores também. Cara, eu tô no livro 5. E pelo que vocês estão me contando, eu já tô acho que no capítulo 16. É isso mesmo. Tô tentado a usar esses desenhos da apostila aqui mesmo para explicar. Não tão bonitinho. É isso.
Vamos lá. Galera, seguinte, ó. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem duas situações. Você tem um prisma inscrito no cilindro, que seria um paralelepípedo dentro do cilindro. Então, o prisma que eu estou considerando aqui não é um prisma de qualquer base. É um prisma de base retangular ou quadrangular. Seria um paralelepípedo, tudo bem? E aí você tem o paralelepípedo inscrito dentro do cilindro, ou seja, o paralelepípedo ele está dentro do cilindro, e aí a gente pode ter a situação contrária, que seria o cilindro estando inscrito dentro desse prisma. Tudo bem? Então vamos lá. O que vocês têm que ficar atento na hora que tiver essa inscrição aqui? Notar que a diagonal da base, então vamos imaginar aqui, ó, essa diagonal aqui, que seria a diagonal da base, ela corresponde ao diâmetro da base do cilindro. Então, ó, toda vez que o prisma estiver inscrito dentro do cilindro, a gente pode afirmar que a diagonal dele, a diagonal da base do prisma, então eu tenho isso, ó, a diagonal da base do prisma, ela é igual ao diâmetro da base do cilindro, certo? Então, a diagonal, ela é igual ao diâmetro da base. E a outra coisa importante é que a altura dos dois vai ser a mesma. Tanto a altura do prisma como a altura do cilindro, elas vão ser iguais. Tá claro isso? Então, quando você tem um prisma inscrito dentro do cilindro, o que a gente pode afirmar? Que a diagonal, ela é igual ao diâmetro. Ou seja, se aqui eu tenho um raio da base que é ρ, eu posso afirmar que a diagonal, ela é igual a 2r. Aí a gente vai usar essa relação dependendo do que ele pedir, tá certo? E se caso for uma situação contrária, você tem um cilindro inscrito dentro de um prisma, que pode ser um cubo, pode ser um paralelepípedo. Olha o que a gente tem aqui. Aqui a base dele pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, não pode ser, porque não tem como fazer uma circunferência dentro de um retângulo, tá bom? Então, aqui a base do prisma, ela tem que ser uma base quadrangular. Pode repetir essa parte, por favor? Uhum. Não tem como fazer uma circunferência inscrita dentro do retângulo. Imagina aqui um retângulo. Como é que você vai fazer a circunferência aqui dentro? Não tem como, porque a circunferência, o diâmetro dela, ou vai ser igual ao comprimento, ou ela vai ser igual à largura. Então, não tem como colocar ela. Então, por exemplo, se aqui a circunferência ela tem um diâmetro igual à altura, ela não vai bater aqui nos comprimentos. Então, não pode ser um retângulo. A base ela tem que ser uma base quadrangular, a base do prisma. Tá certo? Certíssimo. Valeu. Porque aí o que a gente vai chegar? A relação é exatamente essa que eu quero que você entenda. Ó. Que aqui na base retangular, a gente vai ter o seguinte, vamos imaginar que todos os lados do quadradinho sejam iguais a A. Então, eu posso afirmar que o diâmetro da nossa circunferência da base vai ser igual ao lado do quadrado. Então, eu posso afirmar que o diâmetro da base do cilindro, ele vai ser igual ao lado da base do quadrado. Da base. Então, ó, nesse caso, a gente tem que o diâmetro, que é 2R, é igual a Azinho, que seria a aresta da base. Você pode pôr lado da base ou pôr aresta. Acho que a gente pôr aresta aqui fica até mais bonito, né? A aresta da base. Sabendo que é um quadrado, obviamente. A aresta. Certinho? E a altura do cilindro com
com a do paralelepípedo vai ser a mesma também. Então, essa daqui é uma primeira situação. Quando você tem um prisma de base quadrangular inscrito no cilindro ou ele circunscrito, tudo bem? Aí eu vou ver uma situação ali com vocês de exercício, para vocês entenderem como é que aplica essas relaçõezinhas. Tá? Dando um tempinho aqui para vocês copiarem. A gente vê um probleminha aí. Bisteca, a Pois altura não. também é a mesma? É, A né? altura é a mesma também para os dois. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Dá para a gente fazer o 1 e o 3. Ô, professor, Oi. uma dúvida. Circunscrito é o que está de fora? Exatamente. Quando eu falo que alguma coisa está inscrita, a primeira coisa que vem antes do inscrito, né, antes da palavra inscrito, significa que ela está dentro, e o que vem antes de circunscrito significa que está fora. Então, galera, ó, atividades para a sala, página 10, tá? Do livro 5. Então, atividades de sala, página 10, livro 5. Ele fala assim: um prisma regular quadrangular está inscrito em está circunscrito a um cilindro circular de altura 6 e raio da base 2. Calcule a área total do prisma. Então vamos lá, olha que bonitinho o exercício. Como o Enzo perguntou, ó, quando ele fala que o prisma está circunscrito ao cilindro, então significa que o prisma ele está fora. E aí o cilindro significa que está dentro. Ele fez até o desenho. Mas se caso ele não tivesse dado o desenho, amém. A altura do cilindro é 6, que é igual à altura do prisma. Tudo bem? E aí ele falou que o raio da base do nosso prisma, ele é 2. E ele quer calcular a área total do prisma. Vamos lembrar, para calcular a área total do prisma, lembra de um prisma aqui que ele tem A, B e C. Então, a área total seria 2AB mais 2AC mais 2BC. Vocês lembram disso? Sim. No caso, como ele é de base quadrangular, o A e o B, eles são iguais. O C, a gente sabe que vale 6. E aí a gente precisa descobrir o A e o B. O que a gente vai usar? Essa relaçãozinha que eu ensinei. Quando o cilindro está dentro, ó, a base ela vai ser igual ao diâmetro. Então, ó, se eu pego aqui o diâmetro do cilindro vai ser 4. Então, eu posso afirmar que o A vai ser 4, o B também vai ser 4. E aí a gente substitui na fórmula e acha a área total. O que vai ser a área total, então? Vai ser 2 vezes 4 vezes 4, mais 2 vezes 4 vezes 6, mais 2 vezes 4 vezes 6. Então, a área total ela vai ser 16 vezes 2, 32, mais
24 vezes 2, 48. E 24 vezes 2, 48. Então, a área total só do prisma que ele quer, 48 mais 32, vai dar 80, né? 80 mais 48, 128 centímetros quadrados. Acabou. Ô, professor, ou eu podia simplesmente, tipo, resumir isso aí que você escreveu fazendo área lateral, mas 2 vezes área da base, né? Exatamente, poderia também. Porque na área lateral você tem esse retângulo aqui, né? 6 por 4. E aí você vai fazer 4 vezes 6 vezes 4, mais 2 vezes a área da base, que seria 1 quadrado 4 por 4. Daria na mesma. Tudo bem? Tudo ótimo. Aí tem o 3 lá pra gente fazer também. É bonitinho. Mesma página, tá, meus amores? Pensa um pouquinho aí no 3. Vamos lá. 3 minutinhos para vocês pensarem. Tá saindo aí? Em um cilindro reto de 4 metros de altura e 0,5 metros de raio, foi inscrito um prisma quadrangular regular. Então, o prisma foi para dentro do cilindro. Qual é a relação entre os volumes dos dois sólidos? Seria o volume do prisma e o volume do cilindro. O volume do cilindro está de boa de fazer, né? O volume do cilindro, ele é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. O volume do cilindro vai ser igual a π vezes 4 não, 0,5 ao quadrado, né? Vezes H, agora sim, que é 4. Então, o volume do cilindro vai ser igual a π vezes 0,25 vezes 4. 4 vezes 0,25 vai dar 1. Então, vai dar 1 π. O volume do cilindro é π metros cúbicos. Certo?
Aí agora a gente tem que calcular o volume do prisma. Para calcular o volume do prisma, a fórmula é a mesma. É a área da base vezes a altura. Só que na base eu tenho um quadrado, né? E aí a gente precisa descobrir qual é o valor do lado dele. O que a gente aprendeu, pessoal? Ó, que o diâmetro, que nesse caso vai ser 1, equivale à diagonal do quadradinho. Então, a diagonal ela é igual ao diâmetro. A diagonal do quadrado ela é igual ao diâmetro. Então, a diagonal vai ser igual a 1. Certo? Lembra que a diagonal do quadrado, pegando aqui o lado do quadrado como L, é L raiz de 2, né? A diagonal é L raiz de 2. Então, se eu substituir aqui, ó, L raiz de 2 igual a 1, o L vai ser 1 sobre a raiz de 2. Racionalizando, você vai encontrar que o lado do quadrado é raiz de 2 sobre 2. Então, o L, a gente achou aqui que é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ser assim, ó, o volume do prisma, ele vai ser raiz de 2 sobre 2 ao quadrado vezes a altura, que é 4. Então, o volume do prisma, ele vai ser raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, 2 ao quadrado vai dar 4 vezes 4. Vai cancelar aqui, então vai dar 2 metros cúbicos. Então, qual é a relação entre eles? É de 2 para π, né? Se você for dividir aqui, o quociente entre eles é 2 e π, 2 sobre π, ou π sobre 2. O volume de um dividido pelo volume do outro vai dar 2 dividido por π, ou π dividido por 2. Ele deu o valor do π? Não, né? Não deu, não. Então, essa relação, você pode fazer um quociente aqui, ó. É π... Ô, Basteca, Oi. eu calculei, eu coloquei direto, sabe? Tipo assim, eu montei a estrutura da fórmula do cilindro e a estrutura da fórmula do prisma. Aí eu peguei e dividi direto. Aí anulou algumas coisas. Também é uma maneira interessante de fazer. E aí você chega na mesma coisa, né? Sim. É, dá na mesma coisa. É que ele não diz aqui. Normalmente, exercício assim, ele pede para você calcular qual é a razão entre o volume de um e do outro. Essas coisas. Mas o professor, poderia ser tanto π sobre 2 quanto 2 sobre π? É, porque ele não falou o que é para fazer. Porque, tipo assim, quando eu calculo π sobre 2, eu estou fazendo o volume do cilindro pelo volume do prisma. Então, significa que é quanto que eu tenho que multiplicar o prisma para chegar no cilindro. E o contrário é a mesma coisa. É, Marcos, já está acabando. Vou Ô, encerrar Bisteca, já. Fala. eu posso falar também que o volume do cilindro é 2π maior que o volume do prisma ou não? Não. Por O quê? volume de um... É porque quando você tem que fazer a razão entre eles para dizer quem é maior ou menor. É só você imaginar assim, ó. Se você tem um prisma, o volume é 2. E aí você tem um cilindro, que o volume é 4. Aí você pode dizer que o volume desse cara aqui, ó, que é o volume do cilindro, é 2 vezes o volume do prisma. Por quê? Porque quando você pega o volume do cilindro e divide pelo volume do prisma, vai dar 2. Então é a razão que te diz quantas vezes que um é maior do que o outro. Então, para eu dizer quantas vezes que o cilindro é maior do que o prisma, no caso aqui o cilindro que é maior do que o prisma. Porque o π ele é 3,14. Então, o volume do cilindro dividido pelo volume do prisma vai dar π sobre 2. Então, significa que o volume do cilindro é π sobre 2, 2 vezes, né, maior. Certo? Sim, entendi. Entendeu? É Sim, assim que sim, a agora gente entendi. faz.
Então é isso. Meus amores, aí na aula de amanhã eu vou mostrar para vocês o restante, tá? Que aí vai ter outros. Eu já vou até pegar aqui as formulazinhas não, né? Só pegar as imagens, porque as imagens já vão me ajudar a fazer. E aí a gente vai ver. Os casos mais legais, que são os que mais caem em vestibular, são os mais complicadinhos, é quando envolve esfera, cone, cilindro. Aí são mais interessantes. A gente vê esses casos na aula de amanhã. Beleza? Beleza, Steph. Beleza, Valeu. professor. Obrigado. Eu agradeço a atenção de todo mundo. Bom almoço aí, boa tarde para todos e até amanhã. Tchau, tchau. Também, professor. Steph. Valeu pela aula.